O presidente Lula já liberou mais da metade do total previsto para este ano em emendas parlamentares. Mais da metade. Agora, vamos lá, vamos conversar com a Yasmin Costa, porque ela tem mais informações. Até porque, né, Yasmin, o que chama atenção é o momento em que foram liberadas essas emendas. Um valor gigantesco na véspera ou antivéspera de uma votação que interessava ao governo. De novo, este uso de emenda, o toma lá da cá, para conseguir o que se chama, e se chamou na história brasileira recente, compra de apoio parlamentar. Yasmin, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde para você também, Piotr, e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa semana na programação da Jovem Pan. Se a gente for olhar os dados do portal da Transparência, até do portal do Congresso Nacional, que traz ali a quantidade de recursos que são destinados do governo federal para os parlamentares, essas emendas, a gente consegue notar que dias antes, horas antes, tem vezes que acontece isso, o número de emendas que são liberados, os recursos liberados, efetivamente eles aumentam. E agora a gente fazendo uma análise do todo, dos 8 meses já, dos últimos 8 meses do governo Lula, a gente consegue perceber que cerca de 46 bilhões de reais, que são o total de emendas que terão até o final do ano para serem destinados, pelo menos 24 bilhões de reais já foram liberados. E a gente, para detalhar melhor, para a nossa audiência entender, a gente fez uma artezinha, quem nos acompanha em imagem vai conseguir entender do que a gente está falando efetivamente. São alguns tipos de emenda. A primeira emenda que aparece aí pra gente são as emendas individuais. São o quê? São aquelas emendas propostas por cada parlamentar. Até agora, esse tipo de emenda tem o maior volume de liberação, porque já foram repassados 77% do total, que corresponde a 16 bilhões de reais. Na sequência, tem as emendas de bancada, que são aquelas de autoria da bancada estadual dentro do Congresso Nacional, que tem interesse, que é relativo a interesses de matéria dos estados ou do DF. Dessas emendas de bancada, já foram liberados 4,7 bilhões de reais, de um total de 7,7. Tem também as chamadas emendas de comissões, que são as apresentadas pelas comissões técnicas, tanto da Câmara quanto do Senado Federal, e também são apresentadas por propostas vindas das mesas diretoras das duas casas. Essas emendas de comissão tiveram a liberação de 800 milhões de reais. E vale lembrar, esses 3 primeiros tipos de emenda, as de bancada, de comissão e as individuais, são emendas obrigatórias, impositivas. O governo precisa fazer essa liberação de acordo com o calendário. Agora vem o grande lance, que é alvo de muita reclamação, que é esse quarto tópico para quem nos acompanha em imagem, que são as emendas extras. Essas emendas extras eram conhecidas como as emendas de relator. Até agora foram liberados 2,7 bilhões de reais, de um total de 9,8 bi. Nesse tipo de emenda, por que a reclamação, né, Piotr? Agora vamos explicar por que dessa reclamação dessa última aí, essas emendas extras. Por quê? Porque o governo tem aquela prerrogativa de escolher como determina, como libera, que horas libera. Essas não são emendas impositivas, então acaba que tem um poder de barganha do Palácio do Planalto na hora da liberação dessas emendas. E os parlamentares avaliam o quê? Avaliam que é preciso liberar as emendas o mais rápido possível, ter um cronograma para que eles consigam ter a previsibilidade de como vão colocar esses recursos lá nas bases deles. O que eles conseguem notar, o que eles reclamam, conversando com líderes partidários, é que é aquilo que a gente trouxe aqui no começo, é que essas liberações ocorrem justamente nas vésperas de eleições importantes e acabam que eles não conseguem dar a vazão que gostariam de dar com esses recursos. Na semana passada, relembrei, quando peguei essa pauta para entrar aqui na programação da Jovem Pan, relembrei que na semana passada, fazendo uma retrospectiva aqui na memória, que o ministro do Turismo, Celso Sabino, ele veio aqui ao Congresso Nacional falar na Comissão de Turismo e ele disse o seguinte, até recuperei uma aspas dele, vou ler aqui para a nossa audiência acompanhar. Ele disse o seguinte, abre aspas, sou deputado, eu sei o que o deputado quer, ele quer que sua emenda seja executada.
deputada. Melhor que isso, que a sua emenda se transforme num benefício para a sociedade local, onde ele mora, de onde ele veio, fecha aspas. E o ministro Celso Sabino, numa sinalização, num aceno do governo, vamos dizer assim, que foi muito interpretado assim aqui dentro do Congresso Nacional, disse que a partir de agora vai reservar terças-feiras e quarta-feira, toda terça e quarta, para receber parlamentares, para tentar uma negociação mais aproximada e garantir que essas emendas saiam do papel e cheguem mais rápido a eles, não só nesses momentos de votação de projetos aqui dentro do Congresso Nacional. Mas fato é, tudo isso ainda é um projeto, vamos dizer assim, e o que a gente consegue acompanhar aqui dentro do Congresso Nacional efetivamente é muita reclamação. De quê? De demora para a entrega dessas emendas e de entrega somente ali quando o governo está precisando. A gente vai continuar apurando por aqui, porque até o final do ano ainda tem muita emenda para ser liberada. Volto com você, Piotr. Muito obrigado, Yasmin Costa. Até porque, de novo, é preciso entender em que momento essas emendas vão ser liberadas. A demonstração inicial do primeiro semestre não é positiva. Vale só lembrar que o deputado Danilo Forte, o Cláudio Dantas trazia essa informação aqui na semana passada. O deputado, inclusive, já falou a programação aqui da Jovem Pan, que ele vai entrar com um projeto, apresentar um projeto para que essas liberações, ou que a liberação das emendas já tenha um cronograma fixo durante o ano. Ou seja, o objetivo é tirar do governo essa possibilidade de manobrar a liberação de emendas para conseguir apoio parlamentar. Ou seja, o governo vai ter que convencer com ideias e projetos factíveis o Congresso Nacional e, assim, formar uma base programática, para usar uma expressão do mundo político. Uma base que, obviamente, está pensando na ideia, não na mera troca de favores ou com liberação de emendas e por aí vai.